Olá pessoal, seguindo aqui a nossa meta de falar um pouco sobre teoria geral do Estado, essas pílulas separadas em pequenos blocos sobre conceitos mais importantes, hoje a gente decidiu falar sobre os tipos de Estado, a evolução histórica do Estado, que é importante para a gente compreender um pouco como se formou a estrutura do Estado moderno, que é o nosso objetivo de estudo, e para identificar alguns aspectos comuns às estruturas organizadas de pessoas que a gente teve ao longo da história. O primeiro tipo de Estado que a gente se tem notícia é o Estado antigo, que existiu lá no Oriente Médio ou no Mediterrâneo, nos assírios, no Egito Antigo. E esse tipo de Estado, ele tinha duas características comuns. A primeira delas era a natureza unitária, ou seja, o Estado antigo tinha um único centro de poder. E a segunda característica do Estado unitário é a religiosidade. E essa característica era tão marcante que o Estado unitário é chamado por muitos de Estado teocrático. E como que se dava essa relação religiosa no Estado unitário, no Estado antigo? De duas maneiras. A primeira forma era que o governante ou ele era Deus, ou ele era um representante de Deus na Terra, daí adivinha o seu poder. E a segunda forma é uma relação muito próxima entre o governante e líderes religiosos, como sacerdotes. Então, o Estado antigo vai ter como principais características a unidade, a natureza unitária de poder, né? Vai ser um Estado unitário, e a natureza religiosa, por isso mesmo ele é chamado de Estado teocrático por muitos. O segundo modelo de Estado que nós temos na nossa evolução histórica é o Estado grego. E aqui cabe um parênteses importante, que não dá para se falar em um único Estado grego. Nós tínhamos diversas cidades-estados, chamadas polis, e essas cidades-estados, formadas por povos helênicos, por terem características comuns, elas são agrupadas pela teoria geral do Estado como se fosse um momento do Estado, que é o Estado grego. E quais são as principais características desse Estado grego? A primeira delas é a polis, a estrutura de cidade-estado como fonte, como centro de poder no Estado grego. E essa polis, ela tinha como ideal a autossuficiência. A ideia é que cada cidade-estado pudesse ser autossuficiente e existir por si só. Lá no Estado grego, nós tínhamos uma elite populacional, né, formada por homens brancos, ricos e fortes, e existia uma ideia de democracia, porque essa elite era quem decidia os rumos do Estado. Aqui é importante a gente observar que a democracia grega é um pouco diferente da democracia atual, porque era apenas parte da população que se envolvia nas principais decisões do Estado. Outra característica importante do Estado grego é que eram cidades-estados que viviam frequentemente em guerras. E o vencedor da guerra não destruía a cidade vencida. Ele geralmente dominava e subordinava para que também essa nossa cidade que foi vencida alcançasse a autossuficiência. Beleza? Depois do Estado grego, nós temos o Estado romano. O Estado romano ele surge de estruturas familiares, as gens, de pequenos agrupamentos familiares. O Estado romano é um período longo da história, né, que passa por diversas formas de governo. Temos a monarquia, temos a república, temos o Império Romano, que se transformou numa grande faixa de terra no Ocidente, né? E o Estado romano tem como característica principal também o fato de que o povo participava das decisões do Estado. Porém, a ideia de povo também é muito restrita ao cidadão romano. Havia uma diferença entre quem era cidadão romano e quem não era cidadão romano. E quando surge o cristianismo como religião oficial, que dá a ideia de que todos são iguais, contribui um pouco para a derrocada, para a queda desse império, desse Estado romano. Depois nós temos o Estado medieval, né? A queda do Estado romano, do Império Romano, coincide com o surgimento do Estado medieval, e o Estado medieval se caracteriza pela fragmentação de sua estrutura. Eu não consigo falar num Estado medieval. Há aqui uma busca pela unidade que não é alcançada. E nós temos três características fundamentais no Estado medieval, que é a presença do cristianismo, que vem, como eu disse, contribuir para uma ideia de que todos são iguais, de universalização da igualdade, né? Todas as pessoas são filhos de Deus, então todos devem ser tratados como iguais.
As invasões bárbaras, lembrando que os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não eram romanos, então nós tivemos diversos povos invadindo o espaço do Império Romano, o que contribuiu para uma ideia de que eles precisavam se fechar, e por fim o feudalismo, que criou uma elite econômica baseada na terra. E o feudalismo estabeleceu 3 tipos de relações bastante típicas daquele momento, que era a vassalagem, uma relação pessoal entre aquele que tinha muita terra com aquele que tinha pouca quantidade de terra, um protegia o outro. O benefício, que se constituía pelo fato de que alguém que tem terra cede a terra para que outro pudesse produzir, e a imunidade, que tem a ver com uma relação de isenção tributária, a gente poderia chamar assim. Então, os feudos, que eram pedaços cercados, por terra, pedaços de terra cercados e protegidos, eles tinham também uma espécie de autossuficiência. Então, no estado medieval, nós vamos ter o cristianismo, as invasões bárbaras e o feudalismo como características, até que nós chegamos no estado moderno. E esse estado moderno vai ser o foco de outra pílula, porque ele tem características próprias que coexistem entre si até hoje. Até a próxima.